Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazer mais uma das partidas imortais. Na realidade, o cara é imortal, né? Impressionante como ele tem partidas excepcionais. O tal é um imortal, né? Acho que a terceira partida que eu tô trazendo e tem muitas outras. Tudo dele tem que ter um livro assim, As Imortais. Só a partida dele. A maioria das partidas é dele. O cara realmente é um imortal, né? Mas essa partida que eu estou trazendo é a sexta partida do match que ele fez com o Botvinnik e que ele acabou sendo campeão mundial. Eu não sabia de curiosidade, isso daqui, uma curiosidade aqui. Ele era o campeão mais jovem, com 23 anos. Depois, até o Kasparov. O Kasparov que foi campeão mais novo, não lembro quantos anos, mas eu sei que o Kasparov foi menos. E o Kasparov que. Até o Kasparov, o tal que era o jogador mais jovem. É que você olha para aquele cara dele de acabado, sempre fumando, com cara de pinguço, você acha que ele é mais velho. Ele aparenta uma idade maior. Mas bora lá. O cara é um gênio dos tabuleiros, né? Sem dúvida. Mas bora lá, vamos jogar. É a sexta partida do match deles. C4, cavalo tal tá de negras, Botvinnik de brancas. Cavalo F3, G6, G3, bispo G7, G2, bispo G2, Rock, lá vai Índia do Rei de novo. Ave, gosto de jogar Índia do Rei. D4, D6, cavalo C3, cavalo de B, D7. Essa maneira, assim, um cavalo protegendo o outro, eu sempre faço. Eu também jogo Índia do Rei de vez em quando, mas quando eu jogo Índia do Rei, eu sempre faço um cavalo defendendo o outro e eu desenvolvo o bispo de C8. Eu desenvolvo fianqueto também. Eu coloco os dois bispos em fianqueto. Olá, Rock, E5 e lá vai tal. É interessante porque a maioria como é que fala? Das para romper da Índia do Rei para romper com o peão de C ou com o peão de F. E vem o tal com o peão de E, também dá, é óbvio. E4, C6, H3, dama B6, a dama de olho no peãozinho aqui, o peãozinho aqui. D5, C por D5 tal, não quis nem saber de fechar a partida, porque se ele avança para cá, se ele jogasse aqui, ele fechava o centro. Que nem muitas vezes quem joga Índia do Rei faz. A C por D5, C por D5, cavalo C5. Cavalo E1. Isso daqui foi uma imprecisão do Botvinnik. Seria melhor, ó, torre E1, daí jogar bispo D7, provavelmente. Bispo F1 e cavalo E8. Mas o que eles jogaram foi isso daqui. Bispo D7, cavalo D3, querendo trocar pelo cavalinho do tal aqui em C5. Trocou tal, dama por D3, trocaram. Torre de F, C8. Também imprecisão. Seria melhor, ó. Cavalo H5, bispo E3, dama D8, cavalo B5, bispo por B5, dama por B5, F5, torre por B7. Mas vamos voltar. Torre B1, cavalo H5,
Eles acabaram jogando praticamente uma parte da variante que foi sugerida, né? Bispo E3, dama B4, a dama que não veio em D8, né? Dama E2, essa torre C4, cara, é uma imprecisão. Melhor seria dama C4. Mas vamos lá. Jogo torre C4, torre de F C1, torre de A C8, dobrou as torres. Mas aqui, ó, talvez a melhor seria tirar esse cavalo do canto, que só causa desencanto, e trazer de volta para atacar as peças do centro. Seria melhor até, mas jogou esse daqui, deixou o cavalo no canto lá. Rei H2. Aqui, ó, podia ser, ó, bispo por A7, F5. O Brancas deveria jogar bispo B1. Tinha outras alternativas, mas vamos voltar à partida. Jogou rei G2, F5. E por F5. Aqui podia ser, ó, de novo, bispo por A7, F4, G4, cavalo F6, ou A3, atacando a dama, dama B3. A dama não tá afim de sair daí, não. Mas eles jogaram o quê? Bispo por F5, torre A1, cavalo F4. O que dizer desse. Olha a sutileza, olha quem é tal. Essa partida era. Ele estava disputando o Mundial, se ia ser campeão mundial ou não contra o Botvinnik. Olha o sacrifício que ele faz do cavalo dele. O cavalo, que qualquer ser normal não ia deixar no canto, que só causa desencanto, a gente brinca. Ele foi lá e o cavalo veio, ó, e ele sacrificou. Lá atrás ele já devia ter pensado nisso daqui, ó. Ele sacrificou o cavalo. Vamos ver se ele sacrificou certo ou não, né? G4, E por F4, bispo D2. Mais uma sugestão também, de novo, bispo A7, ele queria dama A5. Oh, isso daqui, né? Ameaçou, dama B3, bispo por A7. Ele queria todas as variantes só para pegar o peão em A7. Mas vou voltar à partida. Ele jogou dama por B2, o peãozinho. Podia ter jogado bispo E5. F3, dama por B2. Depois veio dama por B2 antes. Ele jogou torre de AB1. F3. E agora? O que você faria? Olha a situação. As duas damas estão atacadas. Quem joga são as brancas. Detalhe, o tal está com uma peça a menos. Você, no lugar do Botvinnik, fazia o quê? Acho qualquer ser normal, né? Menos o tal. Ele foi lá e fez o Botvinnik fez o quê? Capturou a torre, capturou a dama, mas o melhor aqui seria o bispo F3. E ele manteria a chance. Ele tem uma peça a mais, tudo bem. É duro, né? Mas assim, seria melhor, ó. Tá aí, bispo B1, torre por B1. Mas jogou em B2, F por E2, torre B3,
torre D4, bispo E1. Podia ser aqui, né, também, ó, bispo G5, bispo por E5, bispo E5, cheque, F4, torre por F4. Ele quer manter os bispos, hein? Bispo F4, bispo F4 por F4, cheque, rei G1. Bispo por C1, captura a torre, aí vai. Dama por E2, mas vocês gostaram, mas não aconteceu nada disso. De bispo E1, foi bispo E5, cheque, rei G1, F4, bispo F4. Uma alternativa aqui, né, seria a torre C3, torre por C3, ou torre C3, torre D1, torre D1, tá? Mas ele jogaram aqui bispo F4. Cavalo por E2, peãozinho terrível. Mas ele podia ter jogado também a torre A1, torre C3, torre C3. Fazer um sacrifício temático, né, em cima do cavalo. Torre por C3, torre D1. Olha que interessante, porque ó, se capturar, ele pimba. A casa cai. Jogar essa torre aqui, ele perde pelo bispo aqui. Olha, a situação é... Seria terrível, hein? Seria torre para H1 e pumba, dama, né? Mas que coisa, hein? Mas isso é uma variante, tá? O que aconteceu no jogo? Torre cavalo E por 2, né? Capturou o peãozinho. Torre por C1. Cavalo por D4. Torre por E1, cheque. Bispo F1. Bispo E4. Cavalo E2. Bispo E5. F4. Bispo F6. Torre por B7. Bispo por D5. Você viu quanto esse par de bispos está judiando, ó. Par de bispos quando você tem. No final, assim, eles são fortes. Os dois juntos é terrível. Torre C7, bispo por A2. Torre por A7, bispo C4. Volta de novo. As pretas estão claramente ganhando, né? Mas vamos lá. Torre A8, cheque. Rei F7. Torre A7, cheque. Rei E6. Torre A3. D5. E olha o que ele vai fazer, né? Ele vai dar a voltita. Talvez, vamos lá. Mas agora tem um monte de coisa que podia jogar. Podia jogar o bispo por cavalo. Torre. Se jogasse o bispo por cavalo, o que ia acontecer? Torre 3, cheque. Por exemplo, rei F5. Torre por E2. Tchau. Ia trazer igualdade à partida. Agora, se jogasse torre aqui, torre por E2, bispo por E2, bispo por E2, torre por E3 e ganhava o bispo também, né?
F5 ganhava o bispo. Mas vamos lá, o que aconteceu na partida? Ó. Rei F2, bispo H4, cheque. Olha esse par de bispo infernizou, né, bicho? Rei G2, Rei D6. Aqui, ó, uma possível variante, ó, bispo por E2. E a mesma coisa, né? Torre 3, cheque. Rei F5 e pumba, perde a mesma da anterior. E não isso daqui, né? Torre por E2, bispo por E2, bispo por E2. Torre 3, cheque. Aqui essa variante ficaria melhor. Mas mesmo assim não ia ser fácil. É 3 peões, o bispo, mas mesmo assim ia ficar bem melhor para as brancas. Né? Mas vou voltar a partida. Cavalo G3, bispo G3, bispo por G3, bispo por C4, D por C4, bispo F4 poderia ser melhor, né? Daí torre D3. Mas vamos lá. C4, rei G3, rei D5. E como você vai segurar esse peãozinho para não chegar até aqui, né? Torre A7. C3. E vai caminhando forte. Rei C7. Rei D4. Torre D7. E abandonou, né? Ele viu que não ia dar, né? E o tal, mais uma vitória, brilhante vitória. Teve mais vitórias. Essa foi a sexta partida, mas ele ganhou mais partidas do Botvinnik. E ele foi campeão mundial. E essa partida do Magic ele foi campeão mundial. Mas o cara é ousado, né? Aquele sacrifício de cavalo lá foi assim excepcional. Tal é tal. Valeu, pessoal. Curto o vídeo. Ative o sininho. Todo dia eu tô colocando vídeos, 2, 3 vídeos por dia. E tento procurar os mais interessantes. Agora nós estamos estudando o livro Fundamentos do Capa Blanca, aí nos finais, deve ter mais uns 10 exemplos, mas acho que é mais rápido agora. Para terminar, depois eu estou pretendendo começar um livro de finais, que também são muito importantes, ou um do Garry Kasparov, que chama Táticas de Checkmate. Mas depois a gente vê conversando com o pessoal o que é melhor, o que eles preferem. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Ative o sininho lá. Falou e curta o vídeo. Valeu, obrigadão, um abraço.